Vamos depois para o primeiro painel, Arquitetura, Paisagem e Território. Vai ser coordenado pelo arquiteto Paulo Diogo, que é, para além de licenciado em Arquitetura e mestre em Planeamento Regional e Urbano, é técnico também do município de Tomar. Paulo, a condução dos trabalhos é sua. É um enorme prazer e uma honra ter sido convidado para coordenar e para moderar este painel. O ano passado, quando terminou o Bibliotecando de 2017, a doutora Agripina, que se está a rir ali atrás, cruzou-se comigo e disse: com este tema, para o ano contamos consigo. Cá estamos a dar o nosso contributo, o melhor que soubermos e pudermos, porque, para além do mais, e agora quero dar esta nota pessoal, a minha relação com o Bibliotecando é uma relação de grande proximidade e não posso deixar de dizê-lo. O professor António Godinho, há uns anos, em 2010, na primeira edição, achou que eu teria, enfim, a capacidade para poder apresentar uma comunicação. À medida que os anos vão passando e que tenho assistido a quase todas, vou percebendo como tem evoluído em qualidade e em dimensão o Bibliotecando e, portanto, cumprimentá-lo pessoalmente por isso e dizer que desde essa data, de facto, esta ligação ficou forte e é, de facto, também por isso que estou aqui com muito gosto. Gostava também de dar os parabéns à organização e a todas as pessoas que estiveram envolvidas na montagem deste evento, por terem trazido, de facto, isso já foi referido, e, portanto, vou repetir, mas quero deixar essa nota pessoal, por terem trazido o Bibliotecando à Levada, ao Centro Histórico, ao coração da cidade de Tomar. Nós estamos a comemorar o Ano Europeu do Património Cultural, 2018. Se visitarmos o site e se lermos a mensagem do Coordenador Nacional, o Dr. Guilherme Oliveira Martins, é um texto que vale a pena ler, e que tem como título ter memória é respeitar-nos. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a respeitar o local onde estamos a respeitar a memória que este local tem. É, de facto, uma lição de história que atravessa vários séculos. Tomar é uma cidade, é um concelho importante no contexto histórico de Portugal e do mundo, como já aqui foi dito, também sem querer ser demasiado ambicioso, mas é mesmo assim, e bairrista, defender aqui de Tomar, e, portanto, dizer que foi muito pertinente trazer o Bibliotecando aqui, neste ano tão especial, que é a primeira vez que se comemora e que é este Ano Europeu do Património Cultural 2018. Eu estou muito bem acompanhado, com pena nossa, o Dr. Sérgio Barroso não vai poder estar presente, enviou-nos uma mensagem logo de manhã dizendo que estava doente e, portanto, não vai poder estar. Porque eu estou, como estava a dizer, muito bem acompanhado pelo professor João Ferrão e pelo professor Flávio Lopes, pessoas que já conheço há muitos anos e por quem tenho muita estima pessoal e profissional. E, de facto, no enquadramento que já foi dado pela professora arquiteta Teresa Anderson e pelo professor Guilherme Oliveira Martins, nós vamos falar de ética e de estética em várias escalas, ou não fosse este um painel com arquitetos e com geólogos, portanto, vamos ter aqui uma escala dada pelo professor João Ferrão, uma escala mais do território, do planeamento do território, do ordenamento do território, portanto, uma escala mais abrangente, e o senhor arquiteto, o senhor professor Flávio Lopes, que depois nos dará uma reflexão mais relacionada com a atual reabilitação do património e as questões que dizem respeito à ligação, ou à dicotomia, ou à diferença entre aquilo que é a preservação pura e dura do património e aquilo que pode ser a inovação e a criatividade dada pelos arquitetos. Eu vou, desde já, porque não podemos perder minuto nenhum, porque já estamos ligeiramente atrasados, passar a palavra ao professor João Ferrão, que é doutorado em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa
especialista em Geografia Económica e Social, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e Urbano, sendo investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Vou abreviar aqui um pouco a leitura, este currículo, esta nota biográfica está nos documentos e, portanto, vamos avançar. Sr. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite e saudar esta iniciativa, agradecer o convite no duplo sentido do prazer de eu poder partilhar esta experiência convosco e, por outro lado, também de poder, espero eu, contribuir para um debate sobre temas que têm estado muito ausentes em todos os domínios. Porque se pensa que a questão da ética e da estética é de alguns especialistas que tratam do assunto, quando não há nada que fuja à ética e à estética. E esse é o grande reto. Portanto, queria agradecer o convite, eu queria saudar a todos aqueles de uma forma que já vimos de formas diferenciadas, estão e estiveram envolvidos nesta iniciativa. Eu queria saudar também, naturalmente, meus colegas de mesa. E começar por dizer o seguinte: o título genérico deste Bibliotecano de 2018 é Ética e Estética, Leituras Possíveis. Eu gosto deste plural. Este plural indica exatamente isso, é porque há, com certeza, uma pluralidade de leituras possíveis e indica e aponta também, ou sugere também controvérsia. Porque se há leituras possíveis, há controvérsia. E é com a controvérsia que nós avançamos, porque é através da controvérsia que nós conseguimos ver mais longe. E queria, por isso, também refocalizar um pouco o debate, ou as intervenções que temos tido até agora. As várias intervenções foram centradas na questão dos valores, naturalmente, porque se falamos de estética e de ética, a questão dos valores é a questão central. Mas eu queria refocalizar, não no sentido de desvalorizar a questão dos valores, já vão ver porquê, mas focalizar numa outra questão, é nos dilemas que esses valores colocam. Porque nós todos, como profissionais ou como cidadãos, confrontamos constantemente com dilemas éticos e com dilemas estéticos. Porquê? Porque temos que escolher, porque temos que atuar, porque temos que fazer, porque temos com certeza opiniões. E isso significa escolher. Ora, o tema deste painel é abrangente e eu vou olhar para ele do ponto de vista do ordenamento do território, que é um ponto de vista entre outros. E vou fazer esta minha curta intervenção. Tem 3 partes. Uma primeira parte introdutória sobre a ideia de ordenamento do território como uma política que é estruturalmente normativa. Isto é estruturalmente normativo e se levanta logo uma série de problemas. Em segundo lugar, vou identificar aquilo que me parecem ser as 3 grandes tensões que estão hoje presentes quando nós olhamos o ordenamento do território na ótica da ética e da estética, e depois vou fazer um terceiro comentário muito rápido, olhando para o futuro. Isto é, abrindo para debates que nós vamos ter que ter. Primeiro ponto, portanto, o ordenamento do território é estruturalmente normativo. É estruturalmente normativo porquê? Porque o ordenamento do território define orientações, define regras, define normas, exatamente, que têm a ver com o uso, a ocupação e a transformação do território. Em termos simples, porque é que podemos construir ou não podemos construir? Porque é que temos que proteger uma determinada área ou paisagem ou não a temos que proteger? Portanto, há constantemente uma série de escolhas e isso significa, em termos muito práticos, que o ordenamento do território e quem trabalha com o ordenamento do território se confronta sistematicamente com juízos de valor que são normativos em ambas as componentes, na componente ética e na componente estética. Eu gostaria de dar 2 exemplos que todos nós conhecemos, apenas porque eles me vão ajudar
depois desenvolver o raciocínio seguinte. Existem, portanto, valores normativos de caráter ético e o ordenamento do território confronta sistematicamente o interesse público com os interesses privados, sendo que os interesses privados são legítimos, obviamente não estamos a falar de interesses legítimos, dos interesses privados legítimos. Porquê? Porque nós sabemos que o interesse público não é garantido pelo mero somatório dos interesses privados. E isso cria dilemas complicados. Dilemas do ponto de vista da interpretação do cidadão e dilemas do ponto de vista de quem tem que tomar decisões, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político, no domínio do ordenamento do território. Deixem-me dar um exemplo, talvez o exemplo mais clássico e o exemplo mais difícil de discutir com o cidadão normal que nós encontramos na rua. A Constituição Portuguesa, como a maior parte das Constituições, consagra o direito de propriedade e o direito de edificabilidade. Mas são dois direitos diferentes. Mas é muito difícil de explicar a uma pessoa, se é dona de um determinado terreno, porque é que não pode fazer aquilo que quer. Qualquer pessoa confronta-se com essa dificuldade. E as pessoas dizem, bom, mas isto é meu, porque é que eu não posso fazer o que quero? E é evidente que não se vai ter uma discussão teórica e jurídica explicando que há uma coisa chamada direito de propriedade e há uma outra coisa chamada direito de edificabilidade, e nem sempre as duas coincidem. Mas o que está em causa é, de facto, um dilema complexo entre aquilo que é a defesa do interesse público, que pode ser uma questão de risco, acabamos agora de ouvir o que foram os incêndios, pode ser uma questão de risco, pode ser uma questão de salvaguarda de valor ecológico, pode ser uma questão de salvaguarda de solos férteis. Há muitas razões para defender o interesse público e, portanto, limitar, condicionar ou até proibir no limite de edificabilidade. E esta questão que as pessoas, o cidadão normal se confronta, que afinal, é meu e não me deixam fazer aquilo que eu quero. Portanto, primeira questão, todas as decisões do ordenamento do território se confrontam com dilemas éticos em torno deste conflito potencial entre o que é o interesse público e o que é o interesse privado legítimo. E expectativas criadas por uns e por outros, e nomeadamente, quem é que define o que é interesse público, com que critérios e com que legitimidade. Mas o ordenamento do território coloca também dilemas do ponto de vista estético, exatamente porque tem uma carga normativa, como eu comecei por dizer. Quando o eu pode ser o planeador ou pode ser o decisor político, quando em ordenamento do território se diz, por exemplo, que numa determinada área de tomar eu não posso construir edifícios com mais de 4 pisos, ou quando eu digo, através de um regulamento, por exemplo, que numa determinada povoação só se podem utilizar determinadas cores e não outras. Eu estou-me a intermeter em aspectos de natureza estética, que são naturalmente discutíveis. É evidente que se o ordenamento do território defende e consagra regras nesse sentido, é em nome do interesse coletivo, do interesse patrimonial, do interesse até, se quiserem, turístico, no limite, no interesse de determinados tipos de equilíbrios. Mas, mais uma vez, há um conflito entre aquilo que é uma escolha normativa por parte do Estado e aquilo que podem ser as preferências ou as expectativas das pessoas tomadas individualmente. Portanto, este era o meu primeiro ponto. O ordenamento do território é estruturalmente normativo, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista estético, o que levanta dilemas de escolha, mas essa questão choca desde logo com a formação, e nós, que somos professores, temos responsabilidade nisso, porque nós, enquanto alunos, aprendemos isso, e enquanto professores, durante muito tempo dissemos isso, hoje já não dizemos, mas durante muito tempo dissemos isso, nós, durante muito tempo, acreditamos naquilo que hoje nós designamos pela visão racionalista, técnica e administrativa do planeador, que era um conjunto de critérios objetivos, rigorosos, onde justamente se dizia que não devia haver interferência de valores, em nome da neutralidade. E nós fomos formatados assim. E ainda hoje pensamos muito assim. E, portanto, a questão da ética no ordenamento do território ou era completamente excluída, ou quando entrava, era identificada com questões deontológicas, de comportamento profissional dos planeadores.
mas não do ponto de vista destes dilemas que qualquer escolha do ponto de vista do ordenamento do território coloca. Portanto, este é o ponto de partida e que me permite fazer a ligação com o segundo ponto, que é aquilo que me parecem ser hoje as três grandes tensões com que nos confrontamos hoje quando olhamos para o ordenamento do território através da ética e da estética. A primeira tensão, e que se faz sentir com particular acuidade, não exclusivamente, mas com particular acuidade, na prática dos próprios técnicos do planeamento. Eu que trabalho numa Câmara, ou eu que trabalho numa ateliê de arquitetura, e que é esta tensão entre uma visão que se deseja estritamente técnica em nome do rigor e uma visão que é, entre aspas, política, porque é uma visão que não pode deixar de levar em conta os valores. Já aqui falámos por várias vezes, o belo, o bom, o justo, o verdadeiro, ou podemos incluir outro tipo de valores, como a justiça espacial, ou a coesão territorial, ou outros que nós utilizamos em ordenamento do território. E, portanto, há esta visão entre uma visão estritamente técnica neutra do ponto de vista dos valores e desejavelmente neutra do ponto de vista dos valores e uma outra visão política, mas aqui política no sentido de introduzir os valores éticos e estéticos de que estamos aqui a falar. E a verdade é que a maior parte das pessoas que ainda hoje, por maioria de razão no passado, mas a maior parte das pessoas que hoje trabalham em planeamento e ordenamento do território são muito avessos a explicitar os juízos de valor normativos que estão por trás das suas decisões, é? Escudando-se numa discussão, num argumentário que pretende ser meramente técnico. Portanto, esta é a primeira tensão que eu queria identificar e cuja solução não é fácil, já vou voltar a ela. A segunda tensão é uma tensão que está particularmente presente nos decisores políticos e eu diria nos cidadãos em geral. É que muitas vezes nós fazemos, ou tende a haver uma oposição entre a natureza que nós atribuímos aos valores éticos e a natureza que nós atribuímos aos valores estéticos. Uma diferença de que tipo? No sentido em que os valores éticos são considerados valores desejavelmente universais, mas os valores estéticos são muitas vezes considerados como inevitavelmente subjetivos e desejavelmente plurais. E esta é uma outra tensão curiosa. Deixem-me dar dois exemplos, um exemplo para a primeira questão, um exemplo para a segunda questão. Um bom exemplo dos valores éticos como valores entendidos como algo que deve ser universal são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas, que defendeu ou aprovou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que todos os países do mundo subscreveram. Aqui está um exemplo claro de uma concepção universalista de valores éticos. E depois, do outro lado, temos, como eu dizia, a natureza subjetiva e, por muitos, considerada desejavelmente plural dos valores estéticos. Há a expressão popular, gostos não se discutem. Não é? Levanta logo problemas, porque o ordenamento do território diz que pode haver 4 pisos, ou porque é que as casas têm que ter todas uma cor clara, quando gostos não se discutem. Mas há uma discussão, sobretudo em alguns países, bem mais interessante, em torno desta ideia do relativismo cultural. Por exemplo, na Galiza, há uma discussão muito interessante sobre o faísmo. A certa altura, alguém inventou esta ideia do faísmo, que se opõe àquilo que nós temos falado até agora, do belo como um valor universal. E é muito interessante, porque vê-se onde o relativismo nos pode levar à defesa do faísmo como algo que tem a mesma legitimidade que tem o belo. E se o faísmo tem a mesma legitimidade que tem o belo, então não há regras e o ordenamento do território não deve intervir em questões que são estéticas. Portanto, estamos na ótica das concepções, dos dilemas e das tensões que eu referi. Terceira tensão que eu queria referir
que é uma discussão que é sobretudo académica, mas que tem já tradução jurídica e que naturalmente vai saindo depois para o debate público, é que, embora, como eu referi, a visão dominante sobre os valores éticos tenda a ser uma visão universalista, a verdade é que há hoje um debate cada vez mais forte que opõe a visão universalista da ética àquilo que se chama a ética situada ou situacional. Isto é, em diferentes contextos, provavelmente a concepção dos valores de ética são diferentes. Foram no passado, já vimos. E se nós olharmos para as várias áreas do mundo, nós perceberemos facilmente que em culturas completamente distintas, que não têm a ver com a cultura chamada ocidental, é natural que os valores éticos tenham contornos distintos que não coincidem exatamente com aqueles que nós, do mundo ocidental, universalizamos de forma mais ou menos pacífica ou mais ou menos confrontacional. Mas esta questão da ética situada ou da ética situacional levanta-se hoje no próprio mundo ocidental, porque nós temos áreas, basta pensar nas grandes cidades, mas não é apenas nas grandes cidades, nós temos cada vez mais áreas que têm uma forte natureza multicultural. E quem trabalha em ordenamento de território sabe como isso significa confrontar-se com valores completamente diferentes. Deixem-me dar um exemplo que pode parecer não ter qualquer importância. E digamos que está a um nível bastante abaixo desta discussão do ético e do estético. Mas para mostrar como as questões culturais são importantes e como é preciso ter algum cuidado quando nós universalizamos determinados valores. Numa intervenção num bairro suburbano de Lisboa, numa área de génese ilegal, ainda é ocupada basicamente por duas comunidades. Uma comunidade cabo-verdiana e uma comunidade cigana. E os grandes conflitos entre as duas comunidades têm a ver com valores culturais. E talvez o exemplo mais claro, que depois se resolveu, houve uma intervenção, se resolveu, mas no início não foi identificado, foi a comunidade cigana não podia aceitar que os elementos da comunidade cabo-verdiana, os homens, andassem de tronco nu durante o verão. Porque isso era completamente inaceitável. Bom, qual é a ética? Qual é o valor? Há um valor universal? Ou nós teremos que, face a determinados contextos, criar algum relativismo, algumas soluções relativas? Bom, estas três tensões que eu referi são apenas algumas das tensões que nós podemos encontrar hoje e que mostram que, para além de um debate global sobre os valores, nós temos que, neste caso, na ótica do ordenamento do território, portanto, na ótica normativa que é inerente ao ordenamento do território, nós temos que perceber que há dilemas complexos que se confrontam com tensões e, portanto, nós temos que identificar essas tensões e temos que ver como é que lidamos com elas. E não enumerá-las, evidentemente. Terceiro comentário rápido, vou terminar. Peço desculpa, não quero ocupar demasiado o tempo. Bom, tendo em conta aquilo que foi dito, a questão que se coloca, que eu me coloco todos os dias, e que todos nós nos devemos colocar, porque não há uma solução única, nem uma solução mágica, é como é que nós devemos relacionar ética e estética com o ordenamento do território. Fugindo a dois extremos. O que significa fugir ao habitual, que é nós pendularmos entre um extremo e outro. Porque, em geral, nós não optamos. Nós pendulamos entre um extremo e um outro extremo. Quais são os dois extremos que eu penso que nós temos que evitar? Por um lado, o extremo do racionalismo universalista rígido, em que se pressupõe que as mesmas regras são ética e esteticamente boas em qualquer sítio, para qualquer comunidade, em qualquer momento. Este é um extremo que nós temos que evitar, mas o outro extremo é o do relativismo complacente. Isto é, bom, as comunidades têm valores éticos diferentes, têm valores estéticos diferentes e, portanto, ninguém tem que impor nada a ninguém. E o relativismo é uma componente estrutural das sociedades cosmopolitas e multiculturais em que nós vivemos hoje.
E digamos que aquilo que eu queria aqui deixar, e já vou dar mais 2 pequenos passos, era como relacionar a ética e a estética no contexto das políticas de ordenamento do território, evitando estes 2 extremos. 2 exemplos, muito simples. E isso é um recado para mim e para as pessoas que dão aulas, porque não é fácil. É incluir as questões da ética e as questões da estética na formação dos planeadores. Não é preciso ser artista para se preocupar com as questões da ética. E também não é preciso ser filósofo para se preocupar com as questões da estética na questão dos artistas ou da ética na questão da filosofia. Como eu disse, as questões éticas e estéticas, e daí a importância, a enorme relevância do tema escolhido para este ano, são questões que dizem respeito a todos. E, portanto, o primeiro esforço é integrar explicitamente as questões éticas e questões estéticas na formação de quem trabalha em planeamento, de quem trabalha em ordenamento do território. Em segundo lugar, e para fugir à tal pendulação entre o racionalismo universalista rígido, por um lado, e o relativismo complacente, pelo outro, eu creio que é possível, e é esse também o meu esforço, é possível nós percebermos que existem 2 níveis, existem 2 registros, existem registros a 2 níveis. E a articulação de 2 níveis que nos permite fugir à tal pendulação que me parece indesejável. Nós vamos ter que conciliar, por um lado, a definição de juízos de valor éticos e estéticos de primeiro nível. E esses têm que ser gerais e, portanto, têm que enquadrar a nossa atividade e as decisões que nós fazemos e tem que ser um referencial para nós resolvermos grande parte dos dilemas éticos. Esses são os valores éticos e estéticos de primeiro nível, mas, ao mesmo tempo, temos que aceitar que tem que haver espaço para valores éticos e estéticos de segundo nível serem definidos em diálogo com as comunidades em relação às quais nós temos que intervir. E apenas assim, com estes 2 níveis, em que um estabelece um referencial forte e o outro abre espaço para o diálogo, sem colocar em causa o primeiro nível, mas abrindo espaço para a codefinição de valores éticos e estéticos em função de contextos concretos, nós poderemos fugir a esta pendulação entre o racionalismo universalista rígido e o relativismo complacente. Era esta a mensagem que eu vos queria deixar e, sobretudo, salientar aquilo que eu disse no início. A discussão da ética e da estética não pode fugir à discussão dos dilemas que a ética e a estética colocam. E são esses dilemas que nós temos também que colocar no centro das nossas vidas enquanto cidadãos e enquanto profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estava curiosíssimo para ver como é que ia abordar a questão da estética e da ética no ordenamento do território. Pelo silêncio da sala percebemos que confirma-se o interesse da intervenção. Eu vou passar a palavra ao arquiteto Flávio Lopes, que é arquiteto e doutorado em arquitetura, técnico da Direção-Geral do Património Cultural, tendo exercido vários cargos na salvaguarda do património e autor e coordenador de várias publicações. E vou passar já. Bom dia. Paulo Diogo, é um prazer e agradeço na pessoa do Paulo Diogo a toda a organização este convite que me dirigiram. O Paulo sabe que, a assistência talvez não saiba, eu trabalho em Lisboa e por isso não trago imagens de Tomar, nem trago a realidade de Tomar. Mas provavelmente, e porque trago a realidade de outra cidade, talvez dê para pensar melhor Tomar ou outras cidades daqui desta zona. A imagem que começa ali faz um pouco a ponte. Nós não tínhamos combinado com a professora Teresa Anderson, não é? Porque é património construído, mas também a paisagem, também é esta cidade de Lisboa que cada vez é reconhecida como uma das melhores do mundo, e eu acho que é.
Eu que não nasci lá. Mas a questão, eu trabalho no património há várias décadas. A primeira questão é, mas existem padrões de ética na intervenção em património? Existem. Existem, e elas são fruto de debate de há mais de 100 anos, sobretudo na intervenção no património monumental. E podemos dizer hoje que a Europa, os países europeus, dispõem de uma sedimentação de normas e de conceitos que os ajudam a fazer uma intervenção no Convento de Cristo, ou na Torre de Belém, ou nos Jerónimos. A questão é que, nos últimos 50 anos, nós fomos mudando ou aumentando o nosso olhar e tornou-se mais atento relativamente à cidade histórica. Provavelmente, digo eu, porque assistimos ao desastre da Cidade Nova, da Amadora, do Cacém, aquilo que Caio do Amaral chamou num livro há 40 anos do desamor que nascia à roda de Lisboa. Este nosso sentimento de desconforto com essa nova cidade traz, por vezes, um sentimento antípoda, exatamente como eu vi, nós pendulamos entre o 8 e o 80, um sentimento de, então, devemos conservar Lisboa tal como a encontramos, devemos mumificá-la, devemos musealizá-la. Ora, isso não é possível. Não é possível. Então perguntarão, mas não podemos transferir esses padrões de ética que nós temos para a intervenção no Convento de Cristo, ou no Mosteiro dos Jerónimos, para a cidade histórica? É difícil. Porque a cidade histórica está viva, tem intervenções, há edifícios que estão a cumprir o seu tempo de vida, que é impossível recuperá-los, que têm que ser demolidos, há outros que são ampliados. As condições de habitação, os parâmetros mudam com o tempo e por isso não é possível. Eu vou passar várias imagens de alguns projetos recentes em Lisboa. Tentarei não emitir opinião ou não ter uma opinião sobre a ética. Tentarei não utilizar mais esta palavra ética, as duas palavras éticas e estéticas. E deixarei convosco a análise e as conclusões. Vamos passar rapidamente. Já vivemos num tempo em que a mudança da Praça da Figueira parecia natural. O movimento moderno estava convencido de que não era preciso estabelecer afinidades com a cidade histórica. No entanto, enquanto o movimento moderno vai fazendo o seu caminho, há vozes que se levantam desde há quase 100 anos. Eu trago aqui Gustavo Giovannoni, que é um arquiteto que trabalhou em Roma durante muitos anos, diretor do património, e que, por volta de 1925, escreve um texto em que diz, atenção, que há 2 âmbitos que devemos preservar. Um é envolvente dos monumentos, porque o monumento precisa de um quadro, precisa de uma moldura sem o qual ele não vive, mas também dá-se conta que também há outros lugares onde não existe monumento nenhum de grande importância, mas também merecem ser envolvidos. Merecem ser preservados. Um é a moldura. Temos aqui a sede de Lisboa ao centro e a sua moldura hoje protegida por lei através de uma zona de proteção. Ou temos o bairro Alto, que não tem propriamente um grande monumento como a Sé no meio, mas que é protegido pelas suas características. Este valor da cidade histórica, só na década de 70 é que tem, digamos que, um reconhecimento internacional do valor da cidade
como obra de arte. E a questão que sempre se colocou foi, mas então é possível fazer nova arquitetura na cidade antiga? Claro que em 75 se dizia, é possível, porém esta deve respeitar o contexto, as proporções, as formas, e terminava, e deve utilizar materiais tradicionais. Devo dizer que esta da utilização de materiais tradicionais foi caindo com o tempo. Ao fim destes anos, verificou-se que se calhar os materiais tradicionais eram bons, mas há quem já não os domine, os arquitetos já não os dominam, quem trabalha na obra já não os domina, e isso foi caindo. Se eu tivesse que fazer um plano, e recolhendo matéria da Carta Internacional sobre a Salvaguarda das Cidades Históricas, de 87, ou de um trabalho do ICOMOS e da Unesco, Princípios de La Valeta, eu diria que, se aqui o meu amigo Paulo Diogo tivesse que estabelecer um plano, ele poderia, no seu relatório inicial, ir buscar parte das expressões que estão ali, e que eu não vou ler, que os senhores lerão, contribuir para a valorização. A arquitetura deve ser coerente com a organização espacial, deve evitar os contrastes por mais drásticos, deve dar prioridade à continuidade da composição arquitetónica, etc. Mas todos estes textos levam a um ponto em que, nas palavras de um aluno meu, assim, está bem, professor, já percebemos a matéria toda, não sabemos é como é que se faz. Falta a etapa seguinte, falta a concretização. E a concretização é um mundo muito mais rico do que qualquer texto teórico. Mas ainda vos deixava com uma questão que já foi abordada anteriormente, que é esta noção que hoje temos da singularidade de cada local. O bairro da Memória é diferente do Rossio, o Rossio de Tomar é diferente do Rossio de Santarém, ou diferente do Rossio de Alcobaça. Estes locais são diferentes. E não podemos, para locais diferentes, pedir intervenções iguais ou perspectivas iguais. Porque senão caminhamos exatamente na banalização. Ao longo do meu trabalho, estou a tentar fazer algo que se faz no mundo académico, mas que na realidade é muito mais complexo, que é colocar algumas intervenções que estão a acontecer em Lisboa, ou que já aconteceram nos últimos anos, em pacotes, em arrumá-los por temas. Eu devo dizer que os arrumei aqui por 3 temas, tal como o Totobola: o 1, o X e o 2. O 1, aqueles que contrastam completamente com a realidade existente. O X, os que tentam ser neutros. E os 2, os que tentam harmonizar-se com o local. Vamos ver. Mas tudo isto tem prós e contras. Alinhei ali alguns. Mas deixarei convosco a perspectiva e espero a vossa opinião sobre estes projetos. São projetos, alguns que eu vou mostrar, que já deram páginas de jornais, já deram abaixo-assinados, já deram manifestações legítimas e lógicas da sociedade perante esses projetos. A confrontação formal é sempre defendida, lá está a tal estética, pelo direito do arquiteto, ainda na ideia do arquiteto, artista, uma ideia que vem do século XIX, na ideia do arquiteto se exprimir através da obra de arte que é a arquitetura. E de não estar constrangido perante elementos, ruas, às quais não reconhece valor. Confrontação formal. Começarei com o projeto do meu amigo Manuel Aires Mateus, Prémio Pessoa, Rua de São Bartolomeu, Boa Ventura. São Boa Ventura. Estamos no mundo
de facto, como também já foi dito, da descoberta dos valores. Mas diz o arquiteto Manel Aires Mateus, que falou comigo, ele não descobre grandes valores nesta rua. E por isso acha que este projeto pode ser um ponto para o futuro, mais do que um olhar para o passado. Não trouxe mais de confrontação com o passado. Trouxe a inclusão de formas abstratas. Alguns arquitetos escolhem zonas de silêncio, zonas de não intromissão, mas também de não diálogo. Vou mostrar alguns. E falo do mesmo arquiteto para mostrar que, nesta arrumação, os arquitetos não são arrumáveis. O que é arrumável são as obras. Porque os mesmos arquitetos têm posições diferentes conforme os locais. Ele, Manel Aires Mateus, quando é chamado a ampliar uma casa que tinha 2 pisos e que levou mais 2, assume aquilo que ele pensa que é neutro. Uma cortina de 5 metros de altura para não mostrar esta ampliação. O arquiteto Gonçalo Birne, quando foi chamado a criar um corpo para a Faculdade de Ciências Médicas na zona que era ocupada pelo antigo Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, cria um novo edifício e cria-lhe uma pele de uma rede que tapa o edifício, no sentido dela ser neutra relativamente aos edifícios antigos do Câmara Pestana. Terá resultado? Não terá resultado? Mas para outra frente do edifício, cria outra imagem, painéis de alumínio, mas também supostamente neutros, sem uma linguagem definida. Numa obra que terminou há 2 ou 3 semanas, que é no fundo um posto de bombeiros no Martim Muniz, o arquiteto, porque é uma função diferente, encaixada no meio da habitação, assume paredes fechadas. Um ponto de silêncio no Martim Muniz. Um ponto supostamente neutro. Esta foi a forma, digamos, que eles abordarem as tais palavras que eu não volto a repetir, os tais temas que estão na nossa mesa. João Pedro Falcão de Campos, num estudo, provavelmente morreu, provavelmente não passa de projeto, para a Calçada da Estrela, ali junto ao Palácio de São Bento, diz que o melhor para substituir aquele prédio que está em semi-ruína é criar-lhe uma parede neutra com azulejo branco, com pedra de Liós por baixo, vidro em pouca escala e azulejo sobretudo. Portanto, teríamos um muro branco ali. Não mostro mais imagens da suposta neutralidade, digamos assim, ou dos tais X que eu disse e passaremos aos 2, à imagem de continuidade. Uma das formas de maior sucesso junto da opinião pública de obter continuidade é a manutenção de fachadas. Deixa-se a fachada, constrói-se um edifício novo, porque o anterior já tinha morrido, e, contrariando tudo aquilo que, em termos históricos, sempre que se fez, foi demolir o edifício todo, deixa-se a fachada. Garante-se continuidade da imagem, mas não se garante o interior. Há várias obras feitas em Lisboa assim. O Ivan, edifício no Chiado, é um edifício completamente em betão. Tem estes elementos a favor, mas também tem contra quando as entidades pedem e dizem a alguém, lembrando o meu colega, quando dizem a alguém, o senhor tem que manter a fachada. Mas porquê? E dirá o arquiteto, mas isto é a negação da minha liberdade criativa. Eu queria trazer uma nova estética
é também um contraste entre interior e exterior. E pode ser até uma manipulação de identidades. Porque quando em Óbidos eu digo que é uma aldeia tradicional portuguesa, diria o meu amigo Cláudio Torres, uma aldeia árabe, com 1000 anos, e que hoje mantém a sua expressão, alguns prédios são em betão. E têm apenas uma máscara a fingir que são que têm outra identidade. Estamos na zona da manipulação também. Mas estamos numa zona que tem sucesso. Continuidade da imagem. Vou falar em mimetismo. Já vimos que uma das formas é a manutenção da fachada. Outra, o mimetismo. O mimetismo é também muito aplaudido hoje por muita gente. Mas também tem os seus contras. Quem é que dá uma lição neste caminho há 20 e tal anos? Exatamente o arquiteto Álvaro Cisa Vieira, quando depois do incêndio do Chiado é chamado, e alguns de nós, arquitetos, esperávamos que ele viesse trazer alguma novidade, ele diz: o melhor é manter o que lá está, e as fachadas que eu tenho que criar porque foram consumidas pelo incêndio vão ser miméticas relativamente ao que existia. 6 anos depois, o arquiteto Gonçalo Birno, no Largo do Carmo, para uma companhia de seguros, para uma série de prédios, faz um prédio neopombalino. Utiliza as proporções do pombalino, as métricas do pombalino, mas é um prédio de betão e é um prédio recente. Esta ideia vai contaminando outros projetos. Temos aqui, nesta imagem, a relação entre o novo, do lado direito, e o vermelho, o antigo. Vai contaminando a tal ponto que, recentemente, há um projeto para mudar 2 edifícios no Largo Rafael Bordal Pinheiro, em que um já tinha sido construído integralmente em betão com uma nova estética, uma nova imagem. O edifício vai lá ficar, mas vai levar uma nova roupagem neopombalina. Na Lapa, Luís Rebelo de Andrade acaba de fazer um prédio que tem os andares à venda agora, terminou há poucos dias ou meses. É um prédio que está no centro da imagem, integralmente novo, feito agora, e que retoma este mimetismo com aquilo que lhe está ao lado. Outra forma, ao qual eu dou o nome de metamorfose, a manipulação do edifício para o seu crescimento, para a sua ampliação, para a sua alteração, mas mantendo as características originais. Outro mestre da arquitetura, Eduardo Souto Moura, está a transformar o hotel do Chiado, que vai levar metade deste quarteirão no Chiado, vai levar um piso novo, vai ser ampliado um piso, e esse piso vai entrar num edifício qual metamorfose para uma nova imagem. Outras abordagens. Recriação tipológica. A recriação tipológica coloquei neste 2, digamos assim, neste cabaz de projetos que trouxe ao vosso conhecimento, projetos onde os arquitetos manipulam aqueles elementos que nós conhecemos e que relacionamos com os edifícios habitacionais. A porta, a janela, a varanda, o telhado, a trapeira, mas rearruma esses elementos de forma diferente. Às vezes com dissonâncias, às vezes com uma propensão abstratizante e às vezes com pouca compreensão perante a comunidade.
mas são novas abordagens. João Luís Carrilho da Graça substitui uma pequena casinha na memória por uma nova casa, utilizando todos os elementos que conhecemos, mas de uma forma que eu diria com a ordem oculta da arte. Nenhum daqueles elementos parece bater certo. As janelas não estão alinhadas, a trapeira está no sítio errado, a porta não se sabe, mas há novas lógicas compositivas. O mesmo Carrilho da Graça, junto ao Museu Nacional de Arte Antiga, traz decantado, purificado, abstrato, a imagem da varanda renascentista, da lógia, e rearruma e tenta inserir nesta nova, e dando continuidade, quanto a mim, dando continuidade a esta rua. Beck Gordon ainda está em projeto. Disse-me ele que a licença de construção foi levantada há dias. Rearruma portas, janelas, telhados na calçada da Ajuda para substituir uma ruína existente. E está lá tudo. A porta, o azulejo esverdeado. Todos estes projetos estão a utilizar elementos do léxico pré-moderno. O azulejo, este azulejo esverdeado, é típico do início do século XX, 1910, 1920. A varanda. O projeto tem duas frentes. Tudo parece bater certo, mas há muita dissonância no projeto. Novas abordagens, nova arrumação, novas arrumações. Ainda outro projeto de Beck Gordon para substituir uma casa que era de princípio do século XX, 1930, 1940, prédios já em betão, que ele substitui por uma nova casa. Lá está a porta, duas janelas por piso, mas completamente diferente. E, sobretudo, para poder integrar algo novo, que faz parte da nova vivência, que é o portão de garagem, que entra ali. Manela Aires Mateus, na Travessa de Paulo Martins, uma nova manipulação da imagem. E Eduardo Souto Moura, na Praça das Flores, traz esta releitura do que era a varanda do início do século, outra ideia pré-moderna, a varanda metálica para o centro da praça. Já deu rios de tinta, já deu opiniões a favor e opiniões contra. As últimas imagens são daqueles projetos que alteram o próprio local de origem. Mesmo não alterando a morfologia urbana, mas mudam o local. A ampliação para os serviços da Presidência da República do Fernando Távora, da Assembleia da República. Obrigado. Do Fernando Távora, que repõe uma construção onde já houve construções habitacionais, muda completamente o local, mas associa-se uma continuidade da imagem aos outros projetos que mostrei. Ou de Álvaro Cisa Vieira, na Rua do Alecrim, que também vem recompor espaço urbano num sítio onde existiram fábricas e onde era um resíduo. Termino deixando as conclusões para o vosso lado. Muito obrigado. Muito obrigado, arquiteto Flávio Lopes. O interesse da comunicação é inquestionável. Ficámos aqui a perceber algumas realidades que se calhar ainda não tínhamos bem pensado sobre elas. Há agora o período de debate e, portanto, gostaria de saber se há alguém que tem alguma questão a colocar, qualquer um dos dois intervenientes.
primeiras perguntas são sempre as mais complicadas. Nós estamos um bocadinho aqui com o tempo limitado. Eu, de qualquer maneira, gostava de colocar uma questão a cada um dos nossos convidados e coisas muito rápidas. Perguntava aqui ao professor João Ferrão se acha que esta nossa tendência portuguesa de legislar, se na área do ordenamento do território estamos a legislar no sentido correto de proporcionar que os planeadores, os urbanistas, quem trabalha nesta área, possa ter ferramentas mais apropriadas para trabalhar mais eticamente e com mais cuidados do ponto de vista da estética. E ao arquiteto Flávio Lopes, perguntava-lhe se estes projetos que apresentou, que muitas vezes não são bem compreendidos, ele acabou por dizê-lo, já foram alvos, muitos deles de petições, de reclamações, em que medida é que os arquitetos e quem trabalha nestes projetos ainda não têm a capacidade de vida para poder explicá-los, como fez aqui, para poder fazer com que as pessoas possam todas perceber quais é que são as verdadeiras ideias, os verdadeiros conceitos, o que é que se está verdadeiramente a preservar, o que é que vale a pena preservar e como é que a arquitetura também tem que ter vanguarda. E, portanto, mesmo nestas intervenções, todos temos que entender que temos que andar para a frente e que muitas vezes também precisamos de inovar para conseguir preservar alguma parte desses edifícios. Sr. Professor. Muito obrigado. Rapidamente, eu uma vez fiz uma afirmação que levantou uma grande polémica, porque na altura era secretário de Estado do Ordenamento do Território, em que disse que o sistema de planeamento às vezes parecia que tinha sido inventado por alguém que não queria que houvesse planeamento em Portugal. Deu uma grande controvérsia e deu também, alimentou muitos equívocos, porque houve quem pensasse que o que eu estava a sugerir é que se desregulasse para evitar exatamente aquilo que estava a ser comentado. A questão da legislação, em termos genéricos, mas nomeadamente naquilo que nos interessa aqui, tem problemas que nós conhecemos. E a questão fundamental é o efeito conjugado destes vários aspectos que eu vou referir. Nenhum deles é novidade, nós conhecemos todos. Não é? Por um lado é a descontinuidade, a rapidez com que se muda a legislação. Em segundo lugar é a incoerência, porque há decisões que são, e há legislações que são incoerentes. E a terceira é, de facto, o excesso de rigidez e densificação. E talvez o exemplo mais claro seja o que se passa com muitas diretivas comunitárias. Como sabe, as diretivas comunitárias são definidas globalmente, depois têm que ser transpostas para os países em geral fazem algum ajustamento. No caso português, muitas diretivas são muito mais exigentes do que a aplicação da diretiva em Portugal é muito mais exigente do que aquilo que estava presente no desenho inicial da diretiva. O que significa duas coisas. Uma, que acabamos de ter diretivas mais exigentes que a Suécia ou que a Alemanha, não deixa de ser um pouco estranho. E segundo, as diretivas são tão exigentes que não são aplicadas. Finalmente, faria um último comentário, porque acho que devíamos levar esta questão a sério, que é, nós tomamos demasiadas decisões sem serem baseadas em avaliações que muitas vezes são feitas. Hoje fala-se muito em economia circular, está na moda falar em economia circular. E a ideia essencial da economia circular é que aquilo que antes era considerado um desperdício, um output, passa a ser o input do ciclo seguinte. Ora, é exatamente essa a cultura que nós temos que introduzir no que diz respeito aos exercícios de avaliação. Nós muitas vezes fazemos avaliações porque somos obrigados a fazer avaliações por causa das regras comunitárias. Mas os resultados das avaliações pouco servem. E, portanto, integrar os resultados nas avaliações, discutir esses resultados e tomar novas decisões em função disso, creio que devia ser uma prioridade para todos nós, até porque isso, com certeza, evitaria a descontinuidade, mas uma descontinuidade ditada mais por razões políticas do que por razões substantivas, mas também permitiria combater a incoerência e também permitia perceber que o excesso de densificação de regras
têm um efeito perverso, ou porque são inaplicáveis, ou porque tornam as situações tão rígidas que elas acabam por não ser úteis. Deixa-me, eu não quero ocupar o tempo, mas deixa-me dar um exemplo concreto, já que é a propósito, são coisas que foram ditas há pouco, que infelizmente, nós muitas vezes aprendemos da pior maneira. E o excesso de rigidez dos planos tem agora um exemplo muito claro, que não é o caso do mar, porque o mar não está junto do mar, mas existem os planos de obra costeira, os planos de ordenamento de obra costeira, em que era obrigatório desenhar os apoios, isto é, os pequenos bairros que podem ser construídos, com uma localização completamente rígida, e se tivesse 3 metros ao lado estava ilegal. Bom, nós hoje, com as alterações climáticas, com o aumento do nível médio do mar, nós percebemos que temos que pensar de uma outra forma. Portanto, temos que introduzir também essa flexibilidade, não casuisticamente, como sempre fazemos, mas dentro de regras que elas próprias que são pensadas para poder acolher de uma forma adaptativa aquilo que são os resultados inesperados em função de vários fatores. Portanto, creio que é nesse sentido que nós temos que caminhar e é possível caminhar, e em algumas áreas já estamos a caminhar. Penso dizer duas coisas. Uma, os arquitetos, quando fazem estes projetos, fazem de acordo com um sistema legal vigente. Não fazem em abstrato. Todas as cidades, Tomar, Lisboa, estão absolutamente regradas através de planos, portanto, regradas sobretudo em 2 áreas da cidade. Regradas pelo património cultural, que já identificou quais os edifícios que têm valor, identificados até pelas câmaras municipais, que também identificam quais os edifícios que têm valor. A Câmara de Lisboa identificou cerca de 350 edifícios e diz que estes têm valor, para além dos classificados, que são 200 e tal, e para além das zonas de proteção. Portanto, sistema cultural. Depois, o sistema urbanístico também tem as suas normas, que diz aqui pode-se demolir, aqui pode-se ampliar, por aí adiante. Ora, o que se tem assistido, e perante esta pergunta do Paulo Diogo, é que, por vezes, o projeto cumpre todas as normas, só não cumpre uma coisa, é que não percebeu a evolução de mentalidades é tão rápida que aquela casa que, na Lapa, que não tinha sido colocada no inventário do património, nem no inventário do professor José Augusto de França da década de 60, nem em 4 inventários que foram feitos a seguir, não integrou o PDM, ninguém deu por ela, e no dia em que ela é demolida, dizem, afinal, esta casa era muito importante. Mas isso acontece em todas as cidades, porque a relação da perda, a perda é sempre isso, é deixarmos de ter algo ao pé de nós. E este valor, que é o valor de memória, também dirão, e o professor Ferrão já referiu isso, mas o que é que podemos fazer? Seria criar então uma norma que nada pode ser demolido? E que nada pode ser alterado? É complexo. Também para dizer que para o bem e para o mal, vivemos num mundo muito célere, em que as opiniões são feitas através de instrumentos que eu tenho aqui no bolso e que também uso. E que recebemos ondas de opinião, positivas ou negativas, que podem, que em determinados momentos, deixam de permitir um diálogo sereno e uma conversa serena sobre estas matérias. Porque uma vez posto o fósforo na crítica, é imparável. E isso tem um lado positivo, é que leva as comunidades a pensarem cada vez mais nesta cidade histórica que não é repetível, porque hoje os materiais são diferentes, os sistemas são diferentes, não é repetível, mas também temos que criar sempre, já que foi dito, evoluir é decidir, temos que encontrar formas
de debate sereno destas matérias para ir encontrando com as populações consensos que nos permitam andar. Muito obrigado. O nosso painel está terminado. Agradeço a atenção de todos e passamos para o seguinte, não é? A organização. Muito obrigado. Não, passamos para a pausa para café, que é no Varandim junto ao rio,